Graça e paz. Esse que tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. Vamos ao vídeo de hoje. Hoje nós temos uma palavra abençoada, Uma palavra de fé, que são eventos apocalípticos e a oração. Nós vamos primeiro a oração, logo em seguida a palavra, mas se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Agora, visualize o vídeo todo, dê like, comente nos vídeos, nos ajude, tá bom? Oremos ao Santíssimo de Israel. Santíssimo Deus, soberano e magnífico Pai, mais uma vez na Tua presença estamos reunidos para glorificarmos, para exaltarmos o Seu nome. E mais uma vez reunidos com os nossos irmãos internautas. Por isso iremos clamar, buscar a Tua presença hoje, enquanto se pode achá-lo. Buscai ao Senhor enquanto o Senhor está perto, invocai o Seu nome enquanto podemos achá-lo. Meu Deus, eu quero me humilhar, pedindo-lhe perdão dos meus pecados, dos meus erros, e apresentar, Santíssimo, cada pessoa que acompanha este canal, os que são inscritos, os que vão se inscrever, os que estão chegando pela primeira vez. Quero neste instante apresentar aquela pessoa que precisa da urgência de um milagre, da urgência de um socorro, da cura divina que está em Cristo, a cura para a enfermidade, a cura para uma doença. Eu repreendo em nome de Jesus o espírito de enfermidade, o espírito de loucura, o espírito de depressão, de angústia, toda opressão maligna na vida desta pessoa, na vida deste homem, desta mulher, seja repreendido em nome de Jesus. Este trabalho de cachoeira, beira-mar, trabalhos de magia negra, para destruir vidas, matar pessoas, colocar enfermidades, espírito do desespero, da loucura, da depressão, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, abre uma porta de emprego para este pai de família, para esta mãe, traz saúde para esta pessoa que se encontra enferma, com um problema nos rins, no pâncreas, no intestino, no fígado, no coração, no cérebro, pressão, nos ossos, enfim, um câncer, da onde houver uma enfermidade, que ela desapareça em nome de Jesus, que a paz, que a alegria, que a harmonia entre dentro desta casa. Eu te apresento os casais, os jovens casais, os antigos casais, marido e mulher, esposo e esposa, que sejam realmente unidos no amor de Cristo. Este filho, meu Deus, esta filha que começa a dar desgostos para os seus pais, trabalho para os seus pais, se envolvendo nas drogas, no crime, na prostituição, na rebelião contra Deus. Liberta estas vidas das amarras, dos vícios das drogas, do álcool, do crime, do tráfico de drogas. Faz maravilhas, meu Senhor, neste lar, nesta família. Eu quero também apresentar os ministros da Tua Palavra, todos os pregadores da Tua Palavra, a nação brasileira, as nossas autoridades, todas elas, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Querido, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Vamos para o nosso tema de hoje, eventos apocalípticos. Quais são esses eventos
apocalípticos. Marcos capítulo 13, do verso 1 ao verso 37. Os textos apocalípticos, meus amados, falam sobre a volta de Jesus, os eventos finais da história humana. Em seu sermão profético, Jesus fez uma descrição de sua volta com detalhes, que pode ser conferida nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus 24 e 25, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. São sinóticos que são escritos iguais, né? Aparecem os mesmos escritos nos 3 livros. E João, ele é o evangelho universal. Nesses textos, que são chamados de sermão escatológicos de Jesus, falando sobre o fim dos tempos, o mestre segue a mesma linha de raciocínio lógico, meus queridos, demonstrando a ordem dos fatos apocalípticos: sinais do fim, princípio das dores, grande tribulação, né? A volta de Jesus, a vinda, o arrebatamento, a grande tribulação, a volta de Jesus e o juízo final. Nós temos que separar esses eventos para não confundir a mente de ninguém. Uma observação: seguimos a ordem do texto bíblico em Marcos 13, que confere também em Mateus 24 e Lucas 21. E respeitamos pensamentos diferentes sobre a sequência das profecias. Então, como interpretar as profecias? As profecias anunciadas por Jesus se cumprem em 3 momentos. Naquele tempo, coisas que aconteceriam naquela geração, como por exemplo a destruição de Jerusalém, em Marcos 13, 1, 2 e 30. Durante a história, fatos que se cumpriram posteriormente e seriam sinais da volta de Jesus, Marcos 13, capítulos 5 a 8 e 20. E no fim de tudo, quando todas as profecias se cumprirem plenamente, Marcos 13, 14 ao 27. E as profecias, elas não são apenas simbólicas. Então, qual seria a ordem dos fatos apocalípticos? Então, nós vamos colocar aqui para que os irmãos possam entender. Os sinais do fim, que é Marcos 13, né? Os sinais do fim são avisos de que o tempo está se cumprindo e que durante os séculos, Deus tem dado a oportunidade para o ser humano, e muitos fatos que acontecem são para despertar a humanidade a voltar-se para o Senhor Jesus. E alguns fatos dos sinais do fim são sinais de avisos de Deus para a humanidade, que são apostasia, a inversão de valores e heresias, surgimento de falsos cristos e falsos profetas, guerras e rumores de guerras. Tudo isso estamos vivendo agora. A cada geração acontecem fatos que servem para avisar que Jesus voltará. A apostasia, com a inversão dos valores, a desvalorização da fé, vem aumentando, meus amados, a cada dia. E o surgimento de falsos profetas, seitas e heresias tem avolumado cada vez mais, confundindo as pessoas. As guerras que afligem os povos em toda a história se tornam cada vez mais violentas e duradouras. Tudo isso, meus queridos, serve para avisar sobre a volta de Jesus. Os sinais do fim são avisos de Deus para a humanidade. Segundo ponto, princípio das dores. Marcos 13. O princípio das dores é o tempo em que as coisas, queridos, começam a dificultar, pois se aproxima o momento final do cumprimento das profecias e a consumação do plano de Deus sobre o mundo. E alguns fatos do princípio das dores são terremotos, problemas climáticos, perseguição aos crentes, o evangelho pregado em toda a terra, necessidade de perseverança, frieza no amor e escândalos e ódio. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, meus amados,
mas o tempo aperta e as coisas se tornam mais difíceis. Os terremotos, os problemas climáticos têm aumentado consideravelmente, causando enormes catástrofes no planeta. A perseguição aos cristãos acontece em todo o mundo de diversas maneiras, chegando ao extremo do martírio dos seguidores do cristianismo em muitos países. Mas antes da volta de Jesus, meus amados, o Evangelho será anunciado em todo o mundo, trazendo um grande avivamento sobre a terra. Por isto, é preciso perseverar neste tempo tão difícil. E infelizmente, meus queridos, a frieza no amor e os escândalos são tão intensos que as pessoas ficam insensíveis. O princípio das dores anuncia que Jesus está muito próximo. Outro ponto importantíssimo: arrebatamento da igreja. Alguns colocam a tribulação na frente e depois o arrebatamento. Alguns pensam no mesotribulacionismo, que é aqueles que creem que nós vamos pegar a grande tribulação e irmos até o meio, depois sermos arrebatados. Não, nós somos da visão pré-tribulacionista. Vem o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento, quem ficou vai enfrentar aquilo que nós chamamos de grande tribulação. Marcos 13. Então a grande tribulação é um momento decisivo, tá? Para Israel. E também é Deus derramando o furor da sua ira. Alguns fatos, tá, da grande tribulação, segundo Jesus: o anticristo vai levantar um templo em Israel e vai querer profaná-lo. Perseguição e fuga dos judeus em massa. O tempo é abreviado por quê? Por causa dos eleitos, tá? Então, o falso Cristo tem surgido, falsos profetas, falsos anúncios da vinda de Jesus. Tudo isso precede a vinda de Jesus e em seguida o arrebatamento da igreja. E a grande tribulação, que é um período como nunca houve, e tampouco haverá um período igual. Agora, depois da grande tribulação, que é 7 anos, tem a volta visível de Jesus. Será o maior acontecimento em toda a história da humanidade. Jesus voltará em glória e poder sobre as nuvens dos céus, para aonde ele vai colocar o fim da grande tribulação, aonde ele vai vencer as nações que se levantaram contra Israel, prender o anticristo e o falso profeta e lançá-los vivos no lago de fogo e enxofre, prender Satanás por 1000 anos e então dar início ao reino milenial de 1000 anos de Cristo na terra. E depois disto, o juízo final. O juízo para Deus julgar a humanidade de todos os tempos, aqueles que não foram salvos por Cristo. Então, meus queridos, estai sob aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos 13:33. Jesus avisou sobre a sua vinda. Somente quem crê na palavra de Deus como revelação de Deus e profecia para a humanidade é que consegue entender realmente o sentido das palavras de Jesus em seu sermão profético, meus queridos. Podemos fazer um paralelo com os principais fatos do Apocalipse, mas para entender isso, também é preciso crer na unicidade das Escrituras, segundo Timóteo 3,16. Percebendo a relação entre as palavras reveladas em textos variados, mas, meus queridos, mas que foram inspirados pelo mesmo Espírito de Deus. 1 Pedro 1,20. Então, vigiai e orai, estai sob aviso, que Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Jesus voltará. Prepare-se. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.